Saudações a todos, eu sou Gilberto Trapazon, esse é o nosso canal sobre magia de evocação Goetia Angélica. Vamos falar hoje um pouco sobre magias para amor e sexo. Será que isso funciona mesmo? Certamente é uma das áreas mais pedidas na magia, né? E hoje eu quero falar mais sobre magias para um novo amor. Tá? Novos encontros, novas situações, ou para sexo. Né? Sexo sempre é algo que chama atenção e as pessoas normais gostam de sexo também, né? Então são dois tipos de magia, né? Amor romântico ou paixão, sexo, né? E tem vários níveis nisso, né? Por exemplo, sexo totalmente casual, ou encontrar um parceiro, uma parceira, tá? Com quem você tem uma amizade, um carinho, um contato maior, mas sem que isso seja um relacionamento amoroso, romântico. Não, é sexo, é a famosa amizade colorida, né? Como se chamava antigamente. É por amizade. Inclusive, muitas pessoas não conseguem se relacionar sem ter alguma intimidade, uma amizade, um envolvimento intelectual, algo em comum. Já quando é amor, normalmente a pessoa está buscando algo para o coração. Então, a companhia mesmo, ela quer uma realização maior. E existem, é claro, vários tipos de magia para isso, das mais básicas às mais avançadas. Cada uma vai ter um nível de alcance diferente. Então, para tantos casos, normalmente é necessário que se faça uma consulta formal. Eu não faço magia para ninguém, seja qual for a situação, sem a consulta formal. Aí, gilbertopazon.com.br/consultas. Por que é necessária a consulta? Ah, mas eu quero sexo, não tem tal espírito, por exemplo, Citri, o Demon da Goetia, muito famoso. Ah, eu quero uma magia com Citri. Ah, mas será que esse é o espírito adequado para você? Porque cada espírito tem uma maneira de trabalhar, tem um determinado alcance, mas e você? Quem é você? Como é que está a sua vida? Qual é a sua necessidade? Que possibilidades que você tem hoje? Por que a coisa não está acontecendo? Pode ser que, por exemplo, a pessoa está carente, não está conseguindo uma intimidade que seja, mas é uma pessoa que não se cuida. Aí é difícil, né, gente? Pô, tá procurando alguém, no mínimo, ó, bota uma roupinha, se arruma, cuida da fachada, né? Dá um trato, né? Higiene pessoal, a primeira coisa. Então vamos começar por aí. Tem gente que o problema começa mesmo na falta de higiene pessoal ou na falta de cuidado com a própria saúde. Tem casos assim que eu conheci ao longo da vida que era de dar vergonha. Quem sabe a pessoa está com problema de mau cheiro. A pessoa pode estar com mau cheiro por falta de higiene, falta até de um desodorante, mas também pode ser por algum problema de saúde. E isso não é muito bom. Isso não é muito bom. Eu já acompanhei, conheci casos pessoalmente. Inclusive um que eu citei já de uns 3 anos atrás. Um raríssimo caso de atendimento pessoal meu. Eu não atendo mais ninguém aqui. Não atendo. A senhora me chega, 8h30 da manhã. O cabelo ainda estava molhado, tinha tomado banho. Mas aqui embaixo, pedia. Ela pedia. Cheiro íntimo da senhora, sabe? Aquele cheirinho íntimo. Não era falta, ela tinha, pelo jeito, tomado banho, mas ela tinha algum problema ali, certo, ó, minha senhora.
procura o seu médico para dar uma olhada no que está vendo aí. É uma coisa que pode acontecer. E ela achava normal. Não. Ah, mas meu marido tem que gostar de mim como eu sou, sim, mas tu tá parecendo uma lata de lixo. Tu tá fedendo. Tá fedendo. Então, cuidados pessoais básicos, começa isso. Mesma coisa para os homens. Infelizmente, a gente vê um relato de homem relaxado. O cara que entra no chuveiro, molha a cabeça, molha os ombros e só, mas aqui embaixo acho que não precisa lavar. Tem que lavar, sim, senhor. Primeiro motivo para a pessoa não conseguir algo mais, porque quando chega na hora, outra pessoa, o nariz vai funcionar, mas não tem o que aguente. Eu mesmo já passei por isso, é vergonhoso a gente dizer. Tá? Coisas assim, tá e tal, rolou contato, vamos lá, assim. Quando abriu, pá, bota a roupa. Aquela situação de fechar o nariz, ó, não, bota a roupa. Não deu. Não dá. Eu mesmo passei por isso, mas eu conheço muitos casos, relatos que me foram feitos, pessoas conhecidas. E como de hábito, tudo que eu falo é baseado primeiro em experiências, vivências pessoais minhas. Eu tenho uma longa vida, mas também de acompanhar casos, anos e anos em terreira, colegas também. Então, às vezes a gente conversa em privado sobre alguma situação, acompanhar outras situações, outras pessoas. Então, isso tudo vai acumulando na nossa bagagem. E por que eu estou falando dessa parte primeiro? O assunto é magia. Acontece que toda magia, ela precisa do que a gente chama de canal de manifestação. Tá? Então, por isso que eu comecei falando como é que você está, como é que está a sua vida. Por que eu exijo fazer uma consulta antes de fazer uma magia dessas? Eu preciso saber como é que você está, que canais de manifestação uma pessoa tem. Por exemplo, a pessoa pode ser que ela não sai do quarto nunca. Fica lá em cima do computador, no videogame, e não sai para a rua nunca. Olha, dificilmente tu vai conhecer alguém. Aí tem esse serviço online, Tinder, essas coisas aí, Facebook, Instagram. Tu até pode fazer um contato, começar a conversar com alguém, mas é muito diferente de tu conhecer a pessoa pessoalmente. Até porque é muito comum, principalmente Tinder, esses sites aí, as pessoas começarem a conversar, mas quando vão se conhecer pessoalmente, descobre que ele não era nada daquilo. Porque a pessoa, muitas vezes, ela apresenta uma imagem que na verdade é outra. Então sempre é melhor conhecer a pessoa ao vivo, porque aí rapidamente tu já está vendo melhor quem é a pessoa. E eu não estou dizendo de fazer tais magias e ir para balada. Não. Por exemplo, balada para sexo eventual, mas na prática você não sabe bem o que você está pegando ali, né? Mas balada já seria um ambiente mais propício a isso. E mesmo assim muita gente vai para balada e não consegue nada. Mas balada já seria um ambiente para isso. Não é um ambiente para tu encontrar um amor romântico. Muito raro. É um ambiente mais social, é para pegação, é para festa. Fora dali, se continuar a haver contato, sim, aí pode ser que a pessoa evolua, aquela conversa, aquela transa resulte em outra e tal, e vão conversando e começa alguma coisa. E indo ao mundo, você aumenta as suas chances. Eu já fui criticado por falar isso. Eu não estou falando de ajudar o demon. Teve um colega aí que fez uns vídeos muito grosseiros, inclusive, que nós estamos ajudando o demon a fazer o serviço dele. Não,
Eu estou trabalhando canais de manifestação. Se a pessoa não sai de casa, mas a minha mulher veio até mim e eu só ficava em casa. Uma situação dele. Na verdade, ele recebia muitas visitas e uma certa vez veio também uma mulher junto com os amigos e começaram a se relacionar e acabaram até casando. Bem diferente já da pessoa que não sai de casa, não tem amigos, não recebe visita nenhuma. Tá vendo? A situação é bem diferente. É bem diferente. Tá? Isso não é ajudar o demon, é você ajudar a você mesmo com os canais de manifestação. Por exemplo, quando a gente faz magias para um novo emprego, continue mandando o currículo. Continua. O importante é que a energia está se movimentando. Você também está movimentando. Eu já consegui empregos através da magia e não foi para nenhuma das empresas para as quais eu estava enviando currículo. Estão vendo a coisa? A minha energia estava em movimento, eu estava no mundo atuante. E as pessoas sabiam que eu também estava procurando emprego. Nenhuma das empresas que eu enviei currículo me procurou. E apareceu um ótimo emprego, porque eu estava no mundo. Simplesmente eu estava no mundo. Teve um emprego que eu consegui em um grupo de debate. Mas peraí, tu trabalha com isso também? Eu sou analista de sistemas, né? Peraí, mas tu também trabalha com isso? Sim, eu trabalho com isso há mais de 40 anos. Tá. Pá, eu estou precisando de alguém assim. E foi mais de uma vez. Outra vez, tu tá ainda nessa área e tal? Sim, eu trabalho. Pois é, tem um amigo meu lá na outra empresa e tal, tá procurando alguém. Posso te indicar? Pode. Fui lá, o emprego foi meu. Tá? Simplesmente aparecendo no mundo, estando no mundo. Eu já tive indicação de emprego conversando com uma pessoa no supermercado, na padaria. Aquela conversa eventual. Mesma coisa quando é relacionamento. Então, magia de relacionamento, primeira coisa, cuidar de você. Segundo, você estar no mundo. Eu não estou dizendo para ajudar o Dinho, que tu vai fazer uma magia para sexo e vai para balada. Bom, é claro que aí a balada vai ter muito mais chance, porque aí tu vai num ambiente altamente propício a esse tipo de coisa. E lembrando que balada é balada, né? Ali é para ferver mesmo, né? Mas vai aumentar, é claro, muita chance. Mas o melhor mesmo é ir ao mundo. Quantos e quantos relacionamentos amorosos, ou até sexuais, eles começam simplesmente porque você saiu de casa, se arrumou, bota uma roupinha, vai sair, vai ser visto, você vai ser visto. E a magia acende uma luz em cima de você, você é mais visto. E você tá indo para lá, para cá, conversa com o vizinho, conversa com alguém na padaria, no supermercado, entra numa loja, tá olhando uma vitrine, tá passeando com o cachorro, com o seu gato. Alguém começa a conversar com você e aquela conversa, rola um contato e a coisa pode render. Estando no mundo. Então veja bem que não é só o tipo de magia, mas é a sua participação também, tá? Segundo item. Então, primeiro, cuidados pessoais sempre. Segundo, esteja no mundo. Terceiro, agora a coisa começa a ficar mais séria. Como é que você está emocionalmente? Como é que você está preparado para um novo relacionamento? Então, de vez em quando eu tenho situações que eu procuro ajudar e a pessoa está tendo dificuldade, ela não consegue se relacionar. Mesmo que tenha muitos contatos, ela não consegue engrenar nada. O que está vendo? Por isso, a consulta é necessária, porque aí eu vou estar fazendo o meu trabalho como orientador. Veja bem, a pessoa pediu lá, eu quero uma magia, um citre para sexo. Sim, mas por que você não consegue sexo? Tá? Então, isso eu vou estar avaliando. Pode ser que a pessoa
tem uma dificuldade de se comunicar, ela não sabe conversar, ela tem talvez uma timidez extrema, ela seja retraída demais, ou ela mesma bloqueia. Então isso são aspectos emocionais e às vezes até psicológicos. Procura orientar, procura ajudar, inclusive tem casos, mais de um, eu já tive várias situações assim, que eu indiquei explicitamente, olha, seria bom tu também fazer algum tipo de terapia, inclusive as terapias alternativas. Tem várias terapias alternativas muito interessantes. E até mesmo psicólogo. Tem casos que a pessoa precisa de um psicólogo. Então eu vou ter um limite onde nós conseguimos atender e ajudar, né? Mas a partir de um certo ponto é medicina formal. Eu não sou médico, tem coisas que eu não posso fazer. E o psicólogo, um bom psicólogo, ele pode lhe ajudar a elaborar as coisas muito rapidamente. E claro, você vai ter que procurar um pouco, porque cada psicólogo tem uma maneira de trabalhar e nem todos são assim tão bons. Tem alguns maravilhosos, outros são diferentes. Situações que eu mesmo já comentei. Caso meu, eu fiz muita terapia alternativa na vida, mas algumas coisas eu via que não ia. Eu vou procurar um psicólogo formal, porque o psicólogo ele olha o cérebro, a sua mente, como uma máquina. Então ele vai analisar mecanicamente a coisa. Teve um psicólogo que eu conheci que era profundamente reprimido. Eu conheci isso desde os anos 80, gente. Eu estou na área faz tempo. Desde os anos 80, eu conheci psicólogos, psicólogas também, que eram profundamente reprimidas. Mas como é que vocês estão trabalhando? Já teve psicólogo que eu conversei, situação minha, e eu percebi que a pessoa era totalmente preconceituosa. Ah, mas o Gilberto, peraí, tu ouve vozes? Tu acredita em espíritos? Isso é delírio místico. Ai não, eu já estava me receitando remédio de faixa preta. O Gilberto é esquizofrênico, imagina, eu tenho visões. Eu tenho visões. Eu ouço espíritos. Eu acredito em forças sobrenaturais, é claro, eu sou um mago. Pessoa completamente preconceituosa. Ela já me taxou, o Gilberto é louco de pedra, queria me dar remédio de faixa preta. E fez de tudo para me convencer que, não, apesar de eu ter um grande aprendizado e tal, mas mesmo grandes gênios eram loucos, como Van Gogh, e aí começaram a citar, de Van Gogh para fora. Salvador Dalí, os caras que eram loucos de pedra. Ela quis me convencer que eu era um gênio, mas eu era louco. Queria me provar que eu era louco. Imagina. Ouvir vozes, ter visões. Psicólogo. Tá, eu vi que não ia andar. Tempos depois eu fui num outro psicólogo para tratar da mesma situação. Esse já foi bem diferente. Ele sentou na mesa dele e ele começou a me fazer algumas perguntas, né? Eles fazem tipo uma entrevista, uma conversa, né? Tem uma técnica para isso. E ele começou a fazer uns rabiscos, anotou uma palavra, um nome aqui, uma coisinha ali, fez um quadrinho, uma coisinha. Ele não se preocupou com quem eu era, se eu era místico, não. Foi bem prático, objetivo. Ó, tem uma situação assim, assim, assado, que eu gostaria de trabalhar. Ah, tá, ele começou a conversar comigo. Em 20 minutos, ele resolveu a situação. Que era um caso que, na verdade, eu precisava de uma orientação de alguém para me ajudar a entender aquilo. Era algo que eu tinha dificuldade em entender para mim mesmo. E não é vergonha nenhuma. Quantas vezes eu falo, nós mesmos precisamos trocar ideias, orientações, elaborar. Então, às vezes, até nós vamos fazer alguma coisa para ajudar. Eu mesmo. Quantas vezes eu já falei, de vez em quando eu peço consulta para algum colega meu. Por quê? Para fazer uma revisão pessoal minha. Será que eu estou trabalhando certo?
Se eu achar que eu estou sempre certo, daqui a pouco eu começo a fazer errado. Então eu vou de vez em quando fazer consulta com algum colega, mesmo que seja na maioria das vezes para ouvir o que eu já sei. Mas é bom ter uma confirmação de outra pessoa. Então veja, esse outro psicólogo, em 20 minutos, ele deixou bem claro uma coisa que eu já tinha percebido daquela maneira, mas ele colocou assim, ele foi bem metódico mesmo. Tá, mas isso é assim, 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 assado, tem essa situação assim, 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 assado. Ah, não, realmente, isso eu concordo e tal. Mas é isso aí mesmo, tal, por causa disso, isso. Ele ajudou a botar os pingos nos is, algumas coisas que eu precisava ter um esclarecimento melhor para mim mesmo. Pô, mas será que eu estou fazendo certo com isso? Era uma dúvida pessoal minha. Será que isso que eu estou fazendo está certo? E era uma coisa que eu já vinha trabalhando em terapias alternativas, principalmente, há muitos anos. Mas eu não estava satisfeito com a resposta. Em 20 minutos esse cara matou a pau. Então veja, tem psicólogos e psicólogos. Já na linha de terapias alternativas tem trabalhos interessantíssimos. Umas linhas de Gurdjieff, a Gestalt, tantas outras coisas. Até a biodança, você que está procurando relacionamentos. Uma das coisas é aprender a se relacionar. Então eu estou na parte 3 desse vídeo. A pessoa que tem dificuldades em se relacionar. Então, mesmo com a magia, aparecem situações, mas ela tem dificuldades. Então, certas terapias alternativas, certos trabalhos de aprendizado pessoal podem ajudar muito. Por exemplo, a biodança é uma coisa que eu indico muito. Basicamente, a biodança é uma técnica que é a dança da natureza. Você aprende a dançar com a natureza. É um trabalho baseado em música, aprender a se expressar sendo parte da natureza. Cada grupo de biodança é totalmente diferente do outro. Tem grupo que trabalha com música mais meditativa, música oriental. Tem um grupo aqui no Rio Grande do Sul muito famoso de biodança que eles trabalham só com música tradicionalista gaúcha. É um grupo muito famoso, um grupo grande, muito famoso. Então, você precisa conhecer vários grupos, né? Até encontrar um no qual você se identifica com as pessoas. Tá? Normalmente, a primeira aula é gratuita para você conhecer o grupo, conhecer as pessoas. Então, é uma atividade de grupo, vai ter várias pessoas interagindo e isso ajuda a pessoa também a se comunicar melhor, que é o que ela está precisando. Tu não vai num grupo desses para procurar namorada ou namorado. Vai para você aprender a se manifestar melhor, se comunicar melhor, se relacionar melhor com a natureza toda. E isso vai ajudar na tua vida no mundo. Esse é o objetivo dessas terapias, desses trabalhos. Ajudar você a se conectar com você mesmo, se abrir. Então tem situações que eu vou sim precisar sugerir para a pessoa. Olha, seria bom tu também fazer uma determinada atividade assim, assim, assado. Até mesmo porque muitas vezes acontece de eu já indicar, ó, eu estou vendo que tem situações assim, 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 assado. Por exemplo, a pessoa pode ter traumas de família. Aí então eu já indico, ó, tem situações assim, assim, assado, tá. Vamos trabalhar com magia? Vamos. Não é um espírito só. A coisa mais normal é eu trabalhar 3, 4, 5, 6 espíritos. Eu vou ficar uns 3 meses trabalhando com a pessoa, no mínimo. Então veja, não é resultado imediato. Por quê? Porque a pessoa está precisando ela trabalhar em si mesma. E a própria magia começa a apresentar resultados. Qual um dos primeiros resultados nesse tipo de situação? Acontecem coisas na vida da pessoa para ela perceber claramente aonde está o problema. A pessoa talvez ela tenha um trauma de família e logo nos primeiros dias a pessoa tem sonhos, tem situações, ou tem conversas. Acontece algo que puxa imediatamente aquilo que ela precisa trabalhar. E aí eu só vou confirmar, viu? É aquilo lá que já foi confirmado. Vamos trabalhar mais nisso aí, mas agora você precisa também trabalhar um pouco mais. Então, procurar fazer mais isso, mais aquilo, ou quem sabe até mais uma terapia adicionada a isso. Porque tantas vezes as pessoas têm dificuldade de relacionamento justamente por causa de relacionamento, de dificuldades consigo mesmo, por problemas de uma vida inteira, por problemas de família ou situações que aconteceram depois
Tá? Nem tudo é trauma de infância, tem coisas que podem ser muito recentes. E a pessoa acaba se fechando e não consegue aproveitar todas as situações. Eu falei lá no início sobre ter canais de manifestação. Tá? Então a pessoa ela pode sair, ela pode conhecer pessoas, mas ela não consegue se envolver com ninguém, ela tem dificuldade em se abrir. A pessoa pode estar sendo vista, percebida, mas ela mesmo intimamente não aceita aquilo, ou ela se fecha, ou a outra situação que vai ser o item 4, tá? Que eu vou falar que começa a escolher demais, mas eu estou falando é quando a pessoa tem dificuldade, isso precisa ser trabalhado também. Estão vendo que não é só chamar um espírito qualquer, ele vai botar gente aí na tua frente? Não, não é. A próxima é justamente as escolhas, as oportunidades. O que a magia vai trazer? Por isso que eu usei o exemplo por exemplo, de Citri. Citri é um demon da Goetia, famosíssimo para ajudar na área sexual. E ajuda, é bem interessante. Mas existem vários outros. Aqui no meu site, gilbertosapazon.com.br/livros, que é a parte dos livros que eu publiquei, tem um livro chamado Goetia, Espírito para Amor, Sexo e Relacionamentos. Eu cito mais de 30 demons da Goetia e eu estou preparando agora já a quarta edição desse livro, que vai ter mais acréscimos. É a quarta revisão desse livro. E eu estou acrescentando outros demons também, já são perto de 40 demons da Goetia, que ajudam em relacionamentos. Não é só Citri, não é só Belit, não é só Asmodai. São quase 40. Porque tem diferentes maneiras de se lidar com as situações. Inclusive o livro é sobre todo tipo de relacionamento. Amor, sexo, amizade, família, negócios, colegas de serviço, política. Tudo isso é relacionamento entre pessoas. O próprio Citri, que é um espírito muito mais famoso pela área sexual, ajuda também na área de negócios. Comércio, indústria. Citri pode ajudar na área de negócios. Tudo depende de como se trabalha com a situação. É preciso abrir os horizontes e perceber novas maneiras de trabalhar. E nesse livro eu abordo muitas coisas que não são comentadas em outros locais. É uma experiência de décadas minhas também. E isso tudo eu uso nos meus atendimentos. Tanto que tem casos, por exemplo, a magia mais simples que eu ofereço, que é o ritual de oração da vela angélica. Né? Tem aqui no link, gilbertosapazon.com.br/vela. Isso é uma vela angélica de 7 dias, mas tem um ritual completo feito para ela, não é só acender a vela. Ali eu explico bem. Eu faço um ritual formal dentro do círculo de magia, é tudo consagrado, com óleo especial, incenso, oração. É bem completo, mas é o mais barato de todos e eu não faço consulta. Esse não precisa consulta. É a coisa mais barata de tudo, é você que escolhe. Mas é só com anjos. É só com os 7 anjos planetários. Tá? Só. É só com aqueles 7. Por quê? Primeiro de tudo, porque ela é bastante segura. Anjos desejam o nosso crescimento, a nossa evolução. Não espero problema nenhum ali. A pior coisa que pode acontecer é simplesmente não acontecer nada. Mas normalmente eles vão trazer uma ajuda, porque eles querem que você aprenda. Então eles vão te ajudar a perceber o que você precisa fazer para que aquilo aconteça. É assim que anjo trabalha. Ou até ajudar a abrir seus olhos e você perceber situações que já existem. Isso serve para tudo, para relacionamento, para negócios, para vendas. Então são situações bem específicas, tem ali a palavra-chave, você escolhe qual é a área, ponto, acabou. Não tem consulta, eu não vou dar orientação nenhuma, não peça, não insista.
Se você precisa de orientação, você tem que pedir a consulta formal, que aí é outra coisa. Tá? Aquele ritual já é baratinho demais por causa disso. É você quem escolhe, mas é uma área que eu escolhi também, que é, repito, bastante segura. Eu não espero risco nenhum. Eu jamais faria uma coisa dessas, por exemplo, com demons da Guete, porque aí nós estamos lidando com demons que podem ser perigosos. Porque tem uma coisa chamada efeitos secundários. Demons não estão nem um pouco preocupados se você vai ser feliz, se você vai ter problema. Eles querem se livrar do serviço o mais rápido possível, eles vão te jogar alguma coisa. Então nem sempre o que você recebe é exatamente o que você pediu. Aliás, muito raramente o que você recebe é o que você pensa que pediu. Mas sempre vai ser relacionado ao que você pediu. Eu quero conhecer alguém, vai aparecer alguém. Pronto, acabou. Não, mas eu queria uma pessoa assim, assim, assado. Apareceu alguém. Mesmo que você peça... Então aí você tem que ter foco, por isso que eu faço esse tipo de trabalho por vários meses. Primeiro, que você tem que ter foco. Porque em toda a magia é comum que apareçam várias situações, mesmo que você faça um pedido muito específico. Eu quero conhecer uma pessoa assim com tais qualidades, tais coisas assim. Isso acende, repito, vai acender uma luz em cima de você e tem um cartaz. Essa pessoa está procurando alguém assim, assim, assado. Mas tem uma luz em cima de você e outras pessoas vão lhe ver também. Ou seja, você vai ter outros contatos. Então pode aparecer um monte de coisa que não lhe interessa realmente. Mas também o que você está pedindo vai estar ali no meio. Então você tem que ter foco. E algo que acontece às vezes é bem interessante. A pessoa está procurando uma determinada coisa e aparece uma outra que ela acha até melhor. Tá, mas tu não estava pedindo isso aqui? Tá, mas eu gostei mais desse aqui. A pessoa perdeu o foco. Mas é uma escolha sua. E isso eu considero o resultado. Acabou. Você mudou de ideia, decidiu ficar com outra coisa. Agora, se não é o que você está querendo, você continua. Vão aparecer situações, mas você tem o seu ideal. Agora, uma coisa é manter foco, outra coisa é ser uma pessoa chata. Principalmente quando está se buscando algo novo, que é um pedido sempre genérico. Mesmo que eu coloque alguns aspectos, por exemplo, nesse tipo de magia amorosa, sexual, eu sempre faço um pedido. Que seja uma pessoa compatível, de bom nível e saudável. Tenha saúde. Senão pode ser alguém completamente pirado, uma pessoa com um problema, uma doença sexualmente transmissível, como AIDS, né? Isso aí continua por aí, né, gente? É uma pessoa saudável. Mas mesmo assim pode aparecer qualquer coisa. Então, um pouquinho de cautela, sim, é necessário um pouquinho de cautela. Porque também pode acontecer isso, mas não é tudo que vai aparecer. É mais provável que apareçam várias situações. Principalmente quando é magia de sexo. Né? Exemplo que eu já citei mais de uma vez. E isso foram com várias pessoas. Acontecia a mesma coisa. A pessoa fazer magia querendo sexo casual. Sexo casual é tu conhecer alguém, talvez até ter uma amizade e tal, conversa e tal, mas é para aquilo mesmo e acabou. Não é para romance, não é o grande príncipe encantado da sua vida. E a pessoa começar a escolher demais, aparecer em várias situações. A maioria delas ótimas. Não ia ter problema nenhum, a pessoa ia conseguir o que ela queria. Mas isso aqui eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu não gostei da roupa, porque isso aqui é da igreja, porque eu não do carro, porque eu não... Começa a escolher demais, tá jogando fora todas as oportunidades. Bom, deu uma travadinha no vídeo? Então, estou falando sobre situações que as pessoas estão escolhendo muito, né? Então, começa a ter várias oportunidades e a pessoa começa a escolher, mas escolher demais. Então, uma coisa quando é sexo, então é claro, sexo seguro, tá, gente? Camisinha,
doenças estão por aí, tá? AIDS principalmente, mas não é só AIDS, tá? Sífilis, voltou a acontecer sífilis. Sífilis é uma doença que tinha sumido do mundo. Tem muitos casos de sífilis. E é uma doença terrível, porque às vezes ela demora 2, 3 anos até a pessoa perceber, ela começa a secar por dentro. É uma doença ruim. E tantas outras, existem muitas. Então, cuidado sempre com a saúde. Então, preservativo, camisinha, tá aí. Cada vez que eu vejo alguém dizer que engravidou, mas escuta, acabou de conhecer a pessoa e não tá usando camisinha. Eu não gosto, tá? Mas tu podia ter pego uma doença fatal. Tem doença que não tem cura. Então, cuidado, por favor, sexo seguro. E claro, sobre essa coisa, não é escolher qualquer pessoa, porque pode pegar alguém doido de pedra, né? Pra gente soltar, né? Então nem tudo que aparecer é bom, mas até quando a gente está trabalhando em magia, vou repetir, eu sempre peço que a pessoa seja ajudada a encontrar pessoas de bom nível, saudáveis, então isso vai ajudar. Mas claro que aparecem outras também. Mas vão ter muitas possibilidades, vai ter muitas e muitas possibilidades, principalmente quando é sexo. Agora, quando é amor, busca de um novo amor, aí é uma outra situação. Tantas vezes a pessoa está carente, ela se sente sozinha, ela está triste, ela busca uma alegria maior, ela não está buscando apenas sexo. Apesar de que às vezes uma situação sexual possa evoluir para um romance. Mas normalmente a pessoa já está buscando romance. E novamente pode ter a questão das escolhas. Tem a primeira coisa que eu falei até de caso de terapia, se a pessoa tem problemas de relacionamento, dificuldade de falar com as outras, né? Isso atrapalha. Mas a pessoa está conhecendo pessoas. E algo que é muito comum acontecer, a pessoa ela começa a escolher, por quê? Porque ela está esperando que já de cara aconteça um amor à primeira vista. Claro, isso existe sim, até comigo já aconteceu, quantos casos eu já vi, assim, as pessoas se conhecer, bateu aquele plinha na hora e já começaram a conversar, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Muitos relacionamentos começam por uma amizade. Você conhece, começa a conversar e tal. Então, ou seja, aparecer algum tipo de afinidade, interesse em conhecer a pessoa, vai tomar um café, vai passear. Não é encontro romântico, não espera já um jantar à luz de velas, tá? Que é uma coisa que acontece muito. Aí, primeiro encontro já quer um jantar à luz de velas no melhor restaurante da cidade. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Pode ir sim para um lugar legal. Agora, se tu está preocupado demais que a pessoa vai fazer algo espetacular para mostrar que é grandão, que é isso, que aquilo, já está começando mal. Eu prefiro, vamos passear num parque, vamos numa feira, algo mais simples. Ou simplesmente marco de passear, vamos caminhar pela cidade, vamos no parque, na praça, andar por aí, ou até mesmo, eu não sou muito fã de shopping, tá? Mas até que seja um shopping. Mas tu não tá lá para comprar, tá lá para passear, conversar. Muitos relacionamentos começam aí, tu vai começar a conversar, então vai ter oportunidades. Tá? Vai ter oportunidades. Aí casos que eu já citei, a pessoa ter dúzias de oportunidades e jogar fora todas. Não aproveitar nenhuma. Não, aí a magia está funcionando. A magia está funcionando. Mas a pessoa que está escolhendo demais. Então eu tenho um limite no que eu estou fazendo também. Então o resultado desejado é que você encontre um grande amor. Agora, se eu vejo que a pessoa está tendo vários contatos, tá? Até sai com um, sai com outro, sai com outro, sai com outro, e nada anda, está escolhendo demais. Porque a gente precisa também arriscar um pouco. Eu não estou falando de fazer loucura, mas se permitir um pouco conhecer alguém diferente, aquela coisa pode ser que evolua.
E esse grande amor nem sempre ele vai durar para sempre. Às vezes você tem um grande amor que dura 1 mês, 3 meses, 6 meses. E termina. Porque o objetivo da magia é justamente aproximar as pessoas. Acabou o serviço, tá, o serviço está concluído. É até aí. Manter é com você. Claro, tem magias que ajudam que tem uma melhor comunicação, uma harmonia, para ajudar. Eu não estou falando de amarração, tá? Que é a maior cagada que tem. A pessoa começou o relacionamento e já quer amarrar o outro. Isso eu já vi quantas vezes. Não, aí não é amor. Aí é posse. Né? Porque é um escravo. O amor vai depender aí de ambas as pessoas se afinarem. Então pode ser que aquele grande, maravilhoso amor tenha um tempo. Vai ser maravilhoso, mas vai durar 6 meses, 1 ano, 2 anos. E por algum motivo, normalmente diferenças pessoais, coisas que não se conseguem resolver, ele acaba terminando. Mas foi ótimo enquanto durou. Tanto que tem certos tipos de magia, então eu falei de anjos, falei de demos da Goethe, mas tem na bruxaria também, é algo que dificilmente eu falo, né? Você sabe que eu trabalho com bruxaria, mas eu não comento sobre bruxaria. Sabe que eu faço rituais de caldeirão. Normalmente o único que vocês ouvem falar é quando eu falo de Lúcifer. Mas eu trabalho com muitas outras coisas na bruxaria. Então tem magias também pela bruxaria para esse tipo de coisa, inclusive para trazer um novo amor. E isso tem a ver também com a maneira como se pede as coisas. Então tem magia que pode até sim trazer um amor, se ela funcionar, é normalmente questão de 1 a 3 meses no máximo. Acontecer um grande amor. Mas é muito comum que esse grande amor não era a hora de acontecer. Porque nós estamos acelerando as coisas. Eu estou pegando atalhos, digamos. E faltou coisas para ambos aprenderem. Então eles acabam se encontrando, não era o momento adequado. Vão ter um amor assim espetacular que pode durar 1 semana, 1 mês, 6 meses, quem sabe 1 ano. Então tem magia que eu sei que pode sim ter até um índice maior de resultado. Mas o choro é quase certo. Mas assim como nas outras áreas também. A Goethe também tem espíritos da Goethe que ajudam a trazer um novo amor. E pode terminar tão rápido quanto começou. Porque depende muito daí, de novo, que eu falei lá do início, questão de trabalhar em você mesmo. Atrair uma pessoa até que não é tão difícil. A questão é você estar aberto, se permitir. E relacionamento significa ambos participarem. Não é só me dá, me dá, me dá. Você não está procurando um papai para te carregar no colo, um banco para pagar as suas contas. Não, você quer alguém com quem ter uma troca emocional. Crescer junto. E isso é necessário tantas vezes trabalhar, por isso o motivo das consultas. Sempre, mesmo que seja para sexo. E sexo é bom, né, gente? Então, se você souber usar bem essas magias, você vai ter, sim, oportunidades, mas você também precisa aproveitar essas oportunidades. Porque elas acontecem, é muito comum que elas aconteçam. E quando eu vejo tantas vezes, repito, a pessoa comentar, não aconteceu nada, eu olho, não, tu tá tendo quantas oportunidades aí, tu não pega nenhuma. Mas esse eu não gostei, aquele eu não achei ruim, aquilo não sei o quê. Não, aí você tá escolhendo demais. Tá? Claro, valorize-se. Tá? Não é pegar qualquer coisa. Mas é comum a pessoa, ela se coloca num patamar tão elevado que ninguém vai atingir. Então, você está se considerando a deusa suprema do universo,
Tu só quer um deus grego. Sabe quantos deuses gregos solteiros existem? Quase nenhum, né? Tem a ver com um outro vídeo que eu já fiz, que é sobre magias para conseguir marido rico, que vai ter continuação, gente. Aquele assunto tem mais material para se comentar, assim. Mas tem pessoas que ela já bota uma lista de supermercado de tantas exigências. Então você não quer um amor, você está sendo oportunista. Você quer se dar bem. Aí não é bem o objetivo. O objetivo nosso é ajudar que você tenha os contatos necessários, tenha as oportunidades e use bem as oportunidades. Porque se você não usar bem as oportunidades, não adianta fazer magia. Não tem magia que vá funcionar se a pessoa não se ajudar. Você também tem que se ajudar, porque uma parte é o que nós fazemos, mas outra parte também é o que a própria pessoa fizer. É o que eu queria falar por hoje, então. Desejando muita paz, muita saúde. Precisar de consulta, gilbertosapazon.com.br/consultas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, aperta aí no botãozinho inscrever-se, aperta no botãozinho like, divulgue e aproveite cada dia, porque cada dia sempre nos traz novas oportunidades, novas situações. E quem tem foco no que busca, pode perceber que sempre vai ter uma oportunidade para algo na sua vida, seja no amor, seja no sexo, seja nos negócios. Estar atento ao mundo, ir ao mundo, ver o mundo e fazer parte do mundo. Essa é a vida humana. Então, estejam todos bem. Eu sou Gilberto Chapazon e até a próxima.